Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos conceitos mais importantes da química, que são as relações estequiométricas. Gente, em qualquer tipo de vestibular que você prestar, em alguma prova que envolva química, que tenha essa parte de química, a gente sempre vai estar encontrando pelo menos um exercício que envolva algum conceito de relações estequiométricas no meio. Então vamos entender o que é isso, né? Bom, os conceitos iniciais. Tudo se baseia, você tem que saber que tudo se baseia em proporcionalidade. Então, as reações acontecem proporcionais entre si. Existe uma proporção, que é chamada de proporção estequiométrica em uma reação. É como se fosse uma receita de bolo. Mais para frente a gente vai explorar um pouco mais essa parte aqui e vocês vão conseguir entender melhor. Então, estequiometria é uma ferramenta da química que usa a proporcionalidade entre as reações para descobrir valores, eventuais valores que você queira. Por exemplo, se você trabalha em um laboratório, você geralmente faz reações. E em reações você necessita saber de coeficientes estequiométricos, saber quanto de uma substância você precisa para formar outra ou para reagir com outra substância para fazer o que você quer. Então você precisa descobrir esses valores, por exemplo, em massa, em volume. Então é sempre necessário descobrir isso. Bom, gente, como exemplo de proporção, para vocês entenderem melhor essa parte, eu trouxe aqui para vocês a reação da formação de amônia. Então tá aqui, um N2 reage com 3H2 que formam 2NH3. Essa reação já está balanceada, então já está tudo pronto para ser feito as contas e entender. Então, mas o que significa esse coeficiente, esse número aqui na frente, né, dessas letras, né? Esse número, pessoal, ele se chama coeficiente estequiométrico. São esses coeficientes estequiométricos que são a estrela dessa aula. Então, eu fiz uma tabela para organizar melhor as ideias e eu coloquei aqui o valor desses coeficientes aqui embaixo. Então, 1 eu trouxe para baixo, 3 e 2. Tá, mas o que significa isso? Vamos lá, vamos pensar assim. Primeira parte, como já foi visto em algumas aulas anteriores, o conceito de mol. Então, vamos explorar melhor isso. Quando eu pego 1 mol de N2 e reajo com 3 mols de H2, essa reação aqui vai formar 2 mols de NH3. Perceberam? Uma outra possibilidade de trabalhar com essa proporção é em questão de volume. Então, eu tenho 1 litro de N2 que vai reagir com 3 litros de H2, que vai formar 2 litros de amônia. Outra possibilidade é usar a medida de massa. Então, 1 grama de N2 reagem sempre com 3 gramas de H2, que formam 2 gramas de NH3. Perceberam essa questão de proporcionalidade? Esses números sempre são fixos, esses coeficientes aqui da frente são sempre fixos. Então é sempre necessário a gente balancear a equação. A primeira parte que a gente necessita saber é balancear uma equação para conseguir entender e visualizar esses coeficientes estequiométricos para saber quanto de uma substância reage com outra para formar quanto de outra substância. E isso aqui, como foi dito antes, é como se fosse uma receita de bolo. Por exemplo, se eu quero fazer 4 bolos, eu vou ter que multiplicar por 2 essa equação inteira, porque aqui a gente forma 2, então se eu quisesse formar 4 era só multiplicar por 2, então eu teria que ter 2N2 para reagir com 6H2 para formar 4NH3. Essa proporção ela é válida. Então entendemos essa questão de proporção. Agora vamos para os dados mais utilizados
para fazer essas contas estequiométricas. Pessoal, não são só esses dados que entram nessas contas. Existem muitos outros dados que podem entrar, mas os mais comuns, os mais cobrados são esses tipos de dados aqui. Então, podem ser utilizados a massa de uma substância, pode ser dada em quilo, em grama, em miligrama. Pode ser usada medidas de volume, pode ser em litros, mililitros, ou em quantidade de matéria, que é mol, que já foi abordado em aulas anteriores. E podem ser utilizados também, pessoal, e é uma parte extremamente importante, essas relações aqui. Mas por que relações? Porque podem ver, como por exemplo, a concentração molar, ela é dada em mol por litro. Mol por litro é uma razão. Existe uma razão entre esses dois termos. Mol por litro é uma divisão. A mesma coisa acontece com massa molar, que é gramas por mol, e densidade, que é gramas por litro. Então, esses são os dados mais utilizados, mais cobrados aqui na sua prova, no seu vestibular, né? Então, pessoal, esse slide aqui é um slide muito importante, extremamente necessário que você saiba, pelo menos eu quero que você entenda esse slide, para que você consiga aplicar em qualquer tipo de exercício que for pedido, relações estequiométricas e tudo mais. Então, se você souber entender como que funciona esse esquema aqui, essa relação geral, você vai conseguir fazer qualquer tipo de exercício. Então, vamos lá. Esse A e esse B significam substâncias. Por exemplo, a substância A e a substância B aqui. Vamos partir de um princípio aqui. Vamos supor que um examinador te dê um exercício e ele te dá a massa da substância A em gramas. Então, o que é a primeira coisa que você precisa fazer para conseguir fazer o resto da conta? Ele te pede, por exemplo, a massa em gramas ele te dá a massa em gramas de uma substância A e fala para você, a partir dessas contas aqui, chegar no volume necessário de substância B para reagir com essa massa do A. Então, como a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que olhar são os dados. Nos dados, pessoal, ele vai estar, por exemplo, dando para a gente a massa molar dessa substância A, que é medida em gramas por mol, que é essa relação. Essa relação ela vai servir para fazer essa transformação de massa para quantidade de matéria, que é medida em mols. Então a gente sempre vai procurar, a primeira coisa que a gente vai precisar para iniciar essa relação é sempre reagir mol com mol. Mol de uma substância A com quantidade de mol de uma substância B. Então vamos lá. Ele te deu a massa, você tem a massa molar, então você primeiramente precisa transformar para a quantidade de mol fazendo uma simples regra de 3, uma relação de proporção. A mesma coisa é válida para se ele te der o volume. Se ele te der o volume, você transforma para a quantidade de matéria, que é medida em mols, pela concentração molar, que é dada em mol por litro, e ele vai te dar nos dados. Então, feita essa conversão, a gente vai utilizar os coeficientes estequiométricos entre essas duas substâncias. Como foi dito aqui atrás, os coeficientes estequiométricos são esses números aqui. Por exemplo, ele pode te dar o coeficiente. Você tem que saber fazer uma reação, ou ele te dá a reação pronta, e você só olha os coeficientes. Por exemplo, 1 para 3, por exemplo, se ele te der a substância A, por exemplo, for esse N2 e a substância B for o H2, a relação de coeficientes estequiométricos seria 1 para 3. Então você vai ter que usar esses coeficientes estequiométricos para fazer essa modificação, essa transformação de quantidade de matéria que eu tenho em A, em mol, para a quantidade de mol que eu tenho em B. E daí, por exemplo, ele pediu o volume da substância B. Então, depois que você achou a quantidade de mols da substância B, é só você transformar esse número
A partir da concentração molar em mol por litro, é só você transformar para volume e você chega na resposta da sua questão. Bem tranquilo, né, pessoal? Agora vamos ver... Bom, no próximo vídeo eu dividi essa videoaula em 2 tópicos, porque senão ficaria muito extensa, e então eu achei melhor dividir. Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.